Oi, amor, eu preciso lhe ver hoje de qualquer jeito. Já avisei que vai dar merda isso. Calma, rapaz. Calma, calma, gota serena. Ô, boca aberta. Tá vendo que esse celular não é o meu? Esse celular é o teu, rapaz. Que eu coloquei uma capinha no teu celular igual o meu. Ah, o meu celular? É o seu. Mas peraí, o que é que tava escrito aí mesmo? Oi, amor, eu preciso ver de qualquer jeito. Não, Como é que é a amor, história? oxi. Me explica isso direito, né? Eu acho que eu fui mandar mensagem pra tu. Oxi, para de brincadeira. Pra mim mesmo não, que essa mensagem não chegou pra mim. Tô de olho.